Primavera no Hemisfério Sul. Uma estação bonita por natureza. Por natureza? Não é bem ela quem tem dado as ordens ultimamente quando o assunto é produção de flores. Só as gérberas têm 200 variedades. São 24 as opções de cores para as rosas. Cravos podem ser verdes. Girassóis diminuem de tamanho para caber nos vasos. Nada disso é capricho da natureza. Cientistas trabalham sob encomenda, melhorando a genética em busca de beleza, produtividade, resistência, durabilidade. São exigências do mercado. O programa dessa semana mostra como a tecnologia entrou de vez na linha de produção das flores ornamentais. Em Olambra, no interior de São Paulo, laboratórios fazem a multiplicação das mudas. Este laboratório de clonagem é considerado o mais avançado da América Latina na multiplicação das plantas. Faz o melhoramento genético para clientes do Brasil e da Europa. Para a gente fazer essa reportagem, né, para você ter uma ideia do trabalho que eles têm aqui, tá todo mundo de touca, avental, até os pés aqui, a gente não pode nem pisar no chão com um sapato, esse tipo de coisa. Lavamos as mãos, tudo esterilizado. Uma preocupação muito grande, né, com a higiene, né? É muito grande. O Laboratório de Cultura de Tecidos vive da não presença de agentes contaminantes. Então, todo o esforço para minimizar os riscos de contaminação aqui dentro do laboratório são bem-vindos e são extremamente necessários. O primeiro passo é a produção de um produto químico, o meio de cultura, que fornece nutrientes para o desenvolvimento dos clones. Não tivemos acesso a essa etapa. E o conteúdo dessa substância é quase um segredo de Estado. Todo o material vem para essa sala que a gente chama de sala de controle, onde os meios de cultura ficam estocados pelo menos por uma semana, para a gente ter a segurança de que eles foram perfeitamente esterilizados. E também nessa sala é feita toda a checagem individual de material que será manipulado dentro da sala de transferência. E eles estão aqui checando isso? Isso é feito visualmente? É feito visualmente, elas avaliam pote por pote a ocorrência de contaminantes, principalmente do tipo fungo e bactérias, no meio de cultura, que é facilmente visualizado, antes de adentrar a sala de transferência. Contaminado e fica mais manchado, né? Está manchado, aquela nuvem, isso é uma bactéria bem visível. Estamos agora na sala de transferência. É onde se faz a iniciação do processo, o chamado subcultivo. Plantas desenvolvidas no meio de cultura são divididas em pequenos pedaços e transferidas para os outros frascos contendo nutrientes. Como é que é feito esse trabalho de clonagem? A clonagem é um termo um pouco mistificado, né? Nos vegetais é muito simples. Todo o processo de propagação que segue o caminho vegetativo e não sexuado é uma clonagem. Então, se você pegar aí fora de uma planta, um simples segmento de uma planta, um ramo, e colocar na terra, você vai estar fazendo uma clonagem. Se você pega um ramo lateral de uma planta e destaca ele e coloca na terra, você está fazendo uma clonagem. O que é feito aqui no laboratório é uma clonagem em grande escala e em termos micro, porque a gente trabalha com plantas pequenas. Então a gente estimula brotação lateral ou estímulo de crescimento de ramos, para você manipular isso de uma forma mais rápida e acelerar o processo de propagação, de clonagem, quando é feito da forma vegetativa. No caso aqui, as pessoas estão pegando uma planta boa e estão cortando ela em vários pedaços, é isso? A planta boa vem de fora, vem da seleção que o melhorista ou que o cliente faz no seu campo, né? Aqui no laboratório a gente clona, a gente propaga esse material bom que o cliente selecionou e aí sim a gente multiplica em grande escala, que é a clonagem. Qual é o exemplo que está sendo feito, é isso? Elas estão fazendo a iniciação, elas estão isolando o material. Depois, aquele material ali, um pouco grande, vem para as lupas e aí sim elas vão eliminando o tecido. Fazendo com que ele fique cada vez menor. Esse pedacinho final de tecido vegetal é que a gente chama de explante. Está eliminando tecidos, reduzindo o tamanho do explante para se chegar ao tamanho final, muito próximo ao ponto de crescimento primário das plantas que a gente chama de meristemas. E são estes os principais pontos de coleta para a gente iniciar o processo aqui no laboratório.
para estabelecer uma plantinha inteira e a partir dela iniciar o processo de clonagem. O segredo todo está no repique, o corte da planta no tronco da base genética, o germoplasma. A partir daí crescem os novos ramos, multiplicados posteriormente. Uma plantinha, um pedacinho dessa plantinha, ela pode dar origem a quantas outras? Milhares. Algumas plantas você tem um limite de repiques de subcultivo por problemas de mutação que podem acontecer. Agora existem outras plantas que têm uma base genética estável e podem ser subcultivadas ao longo do tempo sem problema. O que a natureza faz bem, a ciência consegue melhorar. Esse laboratório de clonagem é o maior do Brasil em número de espécies, mais de 40. A capacidade é de 8 milhões de mudas por ano. Tudo graças ao controle de luz e calor em espaços como esse. Aqui são as chamadas salas de crescimento. Aqui a gente fornece para as plantas uma condição ideal para que elas se desenvolvam, para que elas cresçam e se propaguem da maneira mais eficiente. Condições controladas de temperatura, fotoperíodo, então a quantidade de luz que a gente fornece para elas a cada dia e também a intensidade luminosa. Essas são as condições que a gente controla aqui dentro dessas salas. E aí você vai fazer com a planta aquilo que a natureza faria de outra forma. Exatamente, a gente tenta, assim como no meio de cultura, nas condições, acontece da mesma forma. A gente tenta imitar o que acontece lá fora, mas proporcionando a condição ideal, ou mais do que ideal, para potencializar aquilo que ela tem de bom para a gente, que é o poder de se propagar. A temperatura da sala fica em torno de 20 graus centígrados e o ambiente tem um ar filtrado o tempo todo. Aliados no desenvolvimento da planta são os bioreatores, caixas de acrílico com hormônios, nutrientes e vitaminas para forçar um crescimento mais rápido. Os cientistas usam o termo estressar a planta, ou seja, aplicar uma overdose de nutrientes. Ao mesmo tempo, diminuem a quantidade de luz e aplicam danos físicos, o corte, que estimula a produção de uma nova ramificação. Todos esses preparativos acontecem antes que a planta seja colocada na estufa. E lá também a natureza obedece aos parâmetros determinados para que a planta se desenvolva melhor. Temperatura mais baixa ou mais alta, mais ou menos luz, dependendo da espécie. O Ciência e Tecnologia se despede aqui, mas no nosso blog tem mais. O endereço está na tela. Visite, comente, participe. Até semana que vem.